Eu sou Júlio Gadelha, repórter do portal Rios de Notícias, e hoje estamos aqui no quadro Eleições na Rios, onde a gente entrevista os candidatos à Prefeitura de Manaus para discutir sobre as principais propostas do seu plano de governo. Hoje nós estamos aqui com o candidato Wilker Barreto, e a gente vai falar um pouco sobre as principais propostas do seu plano de governo. Tudo bem, candidato? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade de conversar com Manaus e convencer, principalmente você que está indeciso, que nós temos as melhores propostas e melhor currículo para administrar uma cidade que requer realmente o preparo necessário para ser prefeito de Manaus. A primeira pergunta, candidato, que eu tenho é sobre a questão do Fundo Municipal da Educação Infantil, que é uma das suas propostas. O senhor veio falando em alguns debates que a ideia é retirar uma parte do IPTU para ir para esse fundo. E no seu cálculo, em 4 anos, seria 1 bilhão a mais para ser investido na educação. Como funciona o cálculo desse montante e como seria o gerenciamento desses recursos e a fiscalização? Olha, hoje existe um déficit de crianças fora da escola, da creche, do CEMEI, muito maior, prefeito, do que 11 mil crianças, como atesta a prefeitura. Os dados do IBGE, através do censo, são mais de 150 mil crianças fora de creche e 30 mil crianças fora de CEMEI, que é de 4 a 5 anos. Qual é o problema hoje que se enfrenta Manaus? Por que as prefeituras não avançam? Porque não existe lei. Não existe nada que obrigue um prefeito a construir creche. A proposta do Fundo Municipal de Educação Infantil é muito simples. Manaus arrecadou de impostos municipais pouco mais de 2 bilhões de reais no ano passado. Vamos mandar uma mensagem para a Câmara transformando o fundo, criando o Fundo Municipal de Educação Infantil. Com isso, garantindo no orçamento municipal verba específica para manutenção e ampliação de creche. 10% de 2 bilhões dá 200 milhões de reais. Com o crescimento da receita para os próximos 4 anos, bateremos 1 bilhão. E com esse dinheiro, nós vamos fazer um divisor de águas em Manaus no que diz respeito à criação e manutenção das unidades. Lembrando que o governo federal ajuda a construir e ainda entra com 10% da manutenção. O que eu quero, papai e mamãe solo, que me assiste aqui pelo portal, você que está nesse exato momento sem poder ir trabalhar porque o seu filho não tem onde ficar. Criança fora da escola, criança fora da creche, é um problema social e econômico. E isso nós iremos enfrentar com uma solução de gestão. Os outros candidatos falam que vão dobrar, mas não dizem de onde sai o dinheiro. Eu estou dizendo de onde vai sair o dinheiro, que vai se tornar lei, por sinal, a primeira capital do país a implementar um fundo específico para a manutenção da educação infantil. Candidato, ainda na esteira da educação, a sua outra proposta é sobre a questão das eleições dos gestores das escolas. Como é que funciona atualmente, né? O senhor quer implementar um formato de eleição. Como é o atual e qual seria o benefício para a gestão educacional? Olha, hoje, o problema hoje que se encontra é a interferência política. Eu já fui vereador de Manaus 3 vezes. E ficam os vereadores de Manaus se matando para ficar querendo comandar as DDZs, que são os distritos de educação, e indicação de diretor. Certo? Isso atrapalha os projetos, porque nós temos bons diretores que, por não ser aliado de vereador A e B, são pedidos para ser trocados. O que nós vamos implementar? O que faz Santa Catarina? Lá quem elege o diretor é o aluno e os docentes. São eles que estão convivendo e sabem da capacidade de cada um. Então, a eleição vai ser pela meritocracia de propostas, de projetos, certo? E isso serão avaliados por quem está lá, vivenciando a escola todos os dias. Com isso, tirando toda a interferência política que, muitas das vezes, atrapalha mais do que ajuda. Candidato, agora passar para o tema de segurança pública. Uma das suas propostas é reestruturar a Guarda Municipal. Mas como seria essa reestruturação? Ela envolve o aumento do efetivo e também trazer mais guardas armados para a nossa capital? Olha, apesar de não ser uma atribuição legal a questão do patrulhamento e do policiamento ostensivo, chegou o momento de Manaus fazer e dar a sua contribuição. Hoje, nós temos o centro de Manaus abandonado. Eu estive na Eduardo Ribeiro há 3 semanas atrás, num domingo, naquela feira tradicional. Fiquei lá de 8 às 11 horas e não vi um guarda municipal nem PM.
Eu sou o único pré-candidato e agora candidato que vem desde o início dizendo que nós vamos chamar 1000 guardas. E eu preciso de 1 ano para isso. 6 meses para concurso, 6 meses para treinamento. Mas para isso, eu preciso encontrar o dinheiro. Por isso que eu vou, paralelamente a isso, nos primeiros 100 dias, implementar o maior pacote de arroxo, de corte da prefeitura. Estou falando isso para você que me assiste, porque eu fiz isso na prática, quando eu peguei a Câmara Municipal de Manaus. Quebrada, no vermelho, fiz gestão, derrubei 30% de todas as despesas. Em 4 anos, deixei 8,5 milhões em caixa, construí anexo, fiz plano de carreira, construí auditório, construí gabinete. Quando se faz gestão, o dinheiro aparece. Mas lembrando, a Guarda Municipal vai assumir os principais pontos de Manaus: Ponta Negra, centro, terminais, UBSs que vão precisar ficar em horário estendido. Com isso, tirando a pressão da PM que tem que ir para os bairros. Lembrando, para ajudar a segurança em Manaus, não é só armar a PM, ou melhor, a Guarda Municipal, e nem a PM. Não é só o armamento. A grande contribuição que nós iremos dar para a segurança pública em Manaus, sabe o que é, Júlio? Olhando para os jovens. Quem está sendo aliciado hoje é o jovem. É ele que está pegando nas armas, é ele que está sendo cooptado lá nos bairros, porque ele se encontra nas esquinas sem opção. Por isso que nós temos o projeto Banco Empreendedor, linhas de crédito para os jovens. Por isso que a nossa primeira proposta do nosso plano de governo é emprego e renda. Cidade onde o dinheiro circula, a pobreza, a miséria, a violência cai. Manaus hoje não tem uma atividade econômica condizente ao 5º PIB de cidade do país. Nós somos uma cidade que tem uma receita bilionária e um povo na pobreza. Isso, esse fosso de diferença é a diferença de ser um gestor e um gastador. O atual prefeito é gastador, não é gestor. Por isso que também combater violência é gerar emprego e renda para você, jovem. Outra coisa, por que que seu Davi não criou a Secretaria Municipal de Esporte, não recriou? O esporte afasta a meninada das drogas, os jovens das drogas. Fazer segurança pública é um tripé: emprego, infraestrutura para a guarda e esporte. O jovem hoje vai ser olhado por nossa gestão como um vetor social e econômico. Aí sim, nós iremos estar fazendo a nossa parte na segurança pública de Manaus. Outro ponto, candidato, que eu quero tratar também é sobre a recriação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Dado que esse tema, né, teve muito discutido lá na Alean também, porque em 2019 foi extinta a secretaria que era estadual nesse mesmo tema, né? Eu quero saber quais são assim, os principais benefícios que essa secretaria pode trazer para as pessoas, né, como inclusão, para as pessoas com deficiência. Olha, entendo o seguinte: primeiramente, não é recriar, porque a prefeitura nunca criou. Eu tenho isso como uma pauta de campanha, de proposta, porque quando você cria uma secretaria municipal da pessoa com deficiência, você está dando uma visão para Manaus que este tema é importante. O porquê que eu me levantei contra, e até hoje eu cobro o governo que recrie a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, para mostrar que dentro das políticas públicas isso é prioridade. Uma Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, ela é transversal. Ela vai ter que conversar com todas as pastas, desde a acessibilidade a garantir os mediadores nas escolas municipais. Que você, mamãe, hoje tem o seu filho em casa com TEA, autista, porque não tem um mediador. E quando o município disponibiliza um de 2º grau, ou um estagiário que não tem a formação adequada para cuidar da parte pedagógica do teu filho. Fazer políticas públicas é garantir que o dinheiro vá na direção. E quando a gente pega uma secretaria e cria e dá isso dentro do organograma, as outras pastas irão conversar de forma transversal. Nós não vamos precisar criar nenhuma lei. É só botar para funcionar o que diz as leis municipais, estaduais e, principalmente, a lei brasileira de inclusão. Lei está aí. Infelizmente, é que você tem hoje o seu direito burlado. Vou te dar um exemplo. Nesse exato momento, são 14 horas e 17 minutos. Os CRAs já fechou.
Um CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. É lá que as crianças, as pessoas vulneráveis batem a porta. Como é que pode fechar às 14 horas? Então, são situações como essa que nós temos que mudar, gente. Por isso que eu te convido a refletir. Está faltando coragem? Por que falta de coragem? O povo está machucado, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Muitos dos atuais candidatos foram aliados recentes do atual governador. O atual prefeito foi apoiado pelo Wilson em 2020. Os candidatos que aí estão, todos, sem exceção, foram aliados, ou recente, ou há 6 meses, do atual governo. Então, é você que tem que escolher. A minha candidatura é uma candidatura de coragem. Se não fosse espaços como aqui do Portal Rio, certo? Como é que nós estaríamos falando com Manaus? Eles não querem que eu participe de debate. Tem medo. Ah, Wilker, tu não tem 5 deputados? Sim, eu não tenho os 5 deputados que me obriga, que me garante o direito de participar de um debate. Mas onde está escrito que a emissora não pode chamar pelo bem da democracia? Por que os debates não são todos os 7 candidatos? Se tanto a TV A Crítica e a TV Amazonas são concessões públicas. O objetivo do debate é permitir que o patrão, que é o povo, possa ter o direito de escolher o seu governante. É por isso que eu não abro mão da minha única arma que eu tenho. Essa é a minha capacidade de retórica, de me expressar, de me posicionar, que eu estou trazendo para a campanha o que eu faço todo dia, há 6 anos do meu mandato de deputado estadual. Candidato, tem mais uma pergunta que ela é voltada mais para a infraestrutura. O senhor, no seu plano de governo, propõe a reativação dos distritos de obras nos bairros. Eu quero entender qual é a função desses distritos e como essa reativação vai melhorar o andamento das obras na nossa cidade. Na verdade, quando eu falo reativação, é botar para funcionar. Os distritos de obra é como se fossem mini-prefeituras que se encontram nas comunidades, certo? Tomando conta do asfalto, do cimento, do meio-fio, da areia, que esse controle hoje não se tem. Inclusive, no final de semana agora, circulou um vídeo de uma equipe da prefeitura asfaltando um terreno particular. O problema, Júlia, é que hoje está a casa da mãe Joana. Ninguém sabe o que entra e o que sai. A Secretaria de Obras custa 800 milhões de reais. Você que mora nos bairros, eu estou andando nos bairros, fui vereador de Manaus 10 anos. Os bairros estão abandonados. Cadê o asfalto a Manaus? Que eu denunciei várias vezes inconsistência. O problema é que Manaus precisa ser muito maior do que Constantino Neri, Djalma Batista e Ponta Negra. Quando eu falo em reativar os distritos de obras, eu estou falando em reativar controlando. No nosso governo, o asfalto que entrou vai sair. O cimento que foi comprado vai para a ponta. Não existe empresa alguma, quanto mais uma pública como uma prefeitura, que funcione sem controle de estoque. Então, eu estou bastante consciente que acredito que posso contribuir com a minha cidade e espero convencer você, em entrevistas como essa, que nós temos a melhor proposta, o melhor currículo, a experiência e a coragem que Manaus precisa. Lembrando que há 4 anos atrás, eu era o vice do Amazonino. Perdemos a eleição por 1%. E eu alertei você que o Davi não tinha capacidade gerencial. Ele só é bacharel em Direito, nem o OAB tem. Não tem formação acadêmica para administrar uma cidade que nem a nossa. E está aí a consequência. 4 anos perdidos. Eu, prefeito de Manaus, eu não vou gastar 600 milhões de reais de propaganda em 4 anos. O Wilker, prefeito de Manaus, eu não vou gastar quase que 50 milhões de reais com Eu Sou Manaus. Vou voltar ao passo a passo. No formato original, gastronômico, buscando salvar o centro, mas incentivar projetos como eu te conto na Barroso. Com o dinheiro, Júlio, do Eu Sou Manaus, eu banco todos os eventos culturais de Manaus para o ano todinho, movimentando a economia, gerando renda nos bairros da cidade, que tem uma cultura rica. São tomadas de decisões que impactam a sua vida. 100 milhões de reais de tinta em 4 anos. Com esse dinheiro, eu já estaria colocando para funcionar há muito tempo as UBS e policlínicas até 22 horas. No meu governo, policlínica vai ter tomógrafo
porque um tomógrafo salva vidas e te impede de ir para um sistema chamado CISREG, que tu espera 1 ano para fazer um exame de tomografia. Os gastos praticados pelo atual prefeito no Eu Sou Manaus daria para equipar as 10 policlínicas com cada um com um tomógrafo. O que é mais importante e prioritário? Eu digo para vocês, quando não se tem gestão, se tem uma cidade com uma qualidade péssima de vida. 1,7 bilhão gasto de subsídio com transporte coletivo para essa qualidade aí? Pô, o prefeito é o melhor amigo dos empresários. Estão rindo, sorrindo de uma orelha a orelha. Comigo, transporte vai ter subsídio, mas comigo é preto no branco. Porque de número eu conheço. Quando eu falo que o Davi não é um bom gestor, eu fui presidente da Câmara no mesmo período que ele foi presidente da Assembleia. Na Assembleia ele não terminou a passarela que liga um prédio ao outro. E lá eu fiz anexo, construí auditório, reformei mini Vila Olímpica, fiz plano de carreira, dei database. É só comparar. Manaus, espero que Deus possa iluminar o nosso povo e que a sabedoria e a razão possa ser o guia dessas eleições no dia 6 de outubro. Grato, candidato, pela sua atenção aí, suas palavras. Esse foi o momento que a gente teve aqui com o candidato Wilker Barreto, do partido Mobiliza, que está concorrendo para a Prefeitura de Manaus. A gente do Portal Rio de Notícias está fazendo esse quadro para que você conheça todas as propostas e possa ter uma transparência maior do que todos os candidatos têm a oferecer para Manaus. Você pode acompanhar tudo o que foi falado aqui no nosso portal riodenoticias.com.br.